E aí, turma, como é que vocês estão? Tô clicando aqui, mas acho que tá congelado. Ah, agora foi. Tudo bem? A Bianca já chega animada. Boa tarde, povo de Deus. E as novidades? Notas das redações, comentários e afins. Exceto a galera que mandou, assim, com muito atraso. Tá bom. E aí? Como estamos? Mas não recebeu ainda a de... Eu lembro de ter corrigido quase todas. Acho que eu deixei do Rian, se eu não me engano. Eu não corrigi do Rian. Ah, dá uma olhadinha. Acho que corrigi todas ou quase todas do militar. Com comentários gigantescos. Aliás, a galera que já conferiu aí, dá um oi pra falar, tá? Eu quero que vocês comentem. Quem ainda não viu, vai lá agora na plataforma, dá uma olhadinha na correção da redação. A gente precisa disso como feedback, tá? A prova será no dia 30 de agosto, não é isso? Eu tô confundindo com a da EA. Acho que é setembro, né? Confirmadíssima até agora, nada adiado, tudo no esquema. Pode falar comigo? As pessoas podem confirmar se receberam ou não a notificação em relação às notas, comentário das gerações. Que realizei as posições no domingo, se não me engano, foi na segunda-feira. E eu preciso que vocês leiam os comentários das gerações. Preciso que vocês me digam se estão entendendo os comentários das gerações, porque assim, uma coisa é quando eu chamo o aluno para conversar em relação à redação. Outra coisa é ler o comentário. Tem isso também. E aí fica aqui aberto para as dúvidas em relação aos comentários da redação. É feedback do feedback. É a réplica, a tréplica e por aí vai. Da frente, no bolso da frente. Bom. E aí... Não, então, mas tá lá no comentário privado, Bianca. Vê se não tá. Você deve entrar no seu comentário privado para poder ter acesso ao meu comentário, que aliás foram comentários gigantescos. O que eu fiz? Eu comecei a pegar as gerações, os meus comentários, passar para um recurso de áudio e a partir disso, né, no caso eu fazia a transcrição do áudio para o texto e aí copiava e colava na plataforma, fazia a leitura e a pontuação, para vocês terem uma ideia, porque alguns trechos, inclusive, eu tinha que copiar no texto. Só um minutinho, por favor. Enquanto vocês vão acessando aí a plataforma para achar os comentários. Bianca, não tem nada? Será que você foi a única aluna que eu não comentei? Impossível. Impossível. O microfone tá fechado, não vem. Eu vou tentar entrar aqui. Eu não tô acreditando. Não tô acreditando. Vamos lá.
Eu vou entrar aqui na plataforma, tá? Para dividir a tela junto com vocês. Hoje na aula eu quero conversar também com vocês sobre aposto, e aí nós vamos trabalhar um pouquinho de pontuação, tá? E como vocês podem fazer esse aposto dentro do parágrafo, né, dentro do texto. E eu quero também falar um pouquinho de 3 tópicos fundamentais para o desenvolvimento, e aí cabe para qualquer tema, tá? Que é o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e Adolescente, também conhecido como ECA, e a Constituição, que a gente já falou um pouquinho, mas aí eu quero rememorar. Então eu quero falar sobre esses tópicos de hoje. Então a primeira coisa que a gente vai fazer agora é pegar as redações, né? Que vocês possam revisitar as notas, enfim, os comentários. Eu acho que são uma corrigida do Rian, pode ser que não tenha corrigida da Bianca também, pra avacalhar, mas na minha cabeça todas essas redações estavam corrigidas, de todo mundo gritar. Então a gente vai pegar agora, vou mostrar pra vocês lá na plataforma, como tá acontecendo os comentários. Bom, eu coloquei uma outra proposta, o tema deste mês de junho é o tema da ética, tá? E aí o que nós vamos desenvolver na aula de hoje, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, o Estatuto do Idoso e a Constituição, vai servir como apoio de desenvolvimento para essa proposta de junho, tá bom? Somado a isso, nós vamos trabalhar também com aposto, que vai ajudar tanto na pontuação quanto na organização dentro do texto, às vezes quando precisa fazer um desdobramento. Lembra que eu falei que às vezes quando a gente traz algum tópico dentro do texto, a gente precisa explicar isso, que não está dito, às vezes não está claro, né? A gente acha que quando a gente escreve fica tudo muito claro, não precisa retomar a ideia. Não, precisa. Quem está lendo é o outro. Às vezes a gente faz uma escrita muito intimista, né? Você entende, porque foi você que escreveu, mas o outro não necessariamente. Então, para se fazer entender, às vezes é necessário um desdobramento, assim, um aposto, né? Explicando de fato que parte da abordagem do que você está tratando você quer especificar, você quer fazer um recorte, enfim. Bom, mas vamos lá, deixa eu estava falando assim enquanto do tópico dela de hoje, enquanto eu estava abrindo a minha página aqui. Um pouquinho outro. Todos vocês podem entrar aí na plataforma para poder dar uma olhadinha na redação e dar uma olhadinha também nos comentários. Tá carregando aqui a página. Deixa eu compartilhar aqui. Quem consegue acessar aí a própria plataforma para ter acesso à redação? Então aqui, ó, coloquei aqui o tema de junho, tá? A proposta de junho. Aqui tem o tema de maio. Aqui. Entrando 2 trabalhos a mais. Mas são 2 trabalhos que eu não corrigi. Será que eu devo cuidar nesse? Possivelmente. Ah, foi do Rian e do Felipe, ó. Que eu ainda não fiz. Bianca, você não entregou esses trabalhos. Essa segunda redação, só quem fez foi Luiz, Marcos Vinícius, Pablo Isidoro, Tamires e Vitória Bambini. Você não fez, você fez no caso o tema de deve ter sido maio e março, certo? Aparece devolvido, mas tem uma redação lá? Tem nota?
Tem nota? Porque se você entregou fora da data, eu não sei como é que o sistema trabalha nesse sentido. Ah, então. Tem redação anexada? Porque o que aconteceu também com uma aluna do Preveste foi o seguinte, ela fez tudo e não clicou em entregar. Aí ela mostra lá a data, inclusive, que ela anexou, mas ela não clicou em entregar. Então, professora, tá falando que tá devolvido. Deixa eu aumentar aqui meu áudio. Que bom escutar uma voz de uma pessoa, de um aluno. Faz tanto tempo que isso Pô, não acontece. pô, vergonha, professora. Que isso? Ah. Então, no meu tá escrito devolvido. Aí tá a redação aqui, sei lá. Vê se você consegue entregar ela. Vê se você consegue fazer a parte da entrega. Porque Ué, às mas vezes. eu já anexei, já tá aqui. Só tá tipo assim, seus trabalhos, aí tá minha redação, PDF e escrito devolvido. Aí que eu não entendi. Não Não entendi nada. entendi não. Pra mim ela não tá aparecendo. Você viu aqui no sistema junto comigo, ó. Ela não tá aqui, ó. Nas entregas. Ó, falta aqui, ó. Bianca Domingos, em falta. Tá acompanhando comigo a minha tela? Tô sim. Ó, em falta. Tem que ver o que aconteceu aí. Do Felipe e do Rian eu ainda não vi, porque eles entregaram com atraso, ó. Entregue com atraso, entregue com atraso. Eu entreguei, acho que foi um dia antes. É por isso que eu fiz. Não sei também o que aconteceu. É, Mas deixa, professora. tenta ver com a coordenação se você consegue, se eles conseguem abrir pra você entregar. Já que ela tá pronta. Ih, tá pronto. Mas aí Manda, eu falo o quê? Eu entregar por manda uma onde? No mensagem pro Google. coordenador dizendo que a sua redação tá pronta, mas que você não conseguiu anexar no sistema. E aí ele vai liberar pra você e você vai fazer essa mesma entrega que o Rian fez, que é essa entrega com atraso. Aí a correção demora mais um pouco, mas aí acontece depois. Ok, entendi. Aqui, ó, duas Biancas domingos, e as duas estão em falta. Aí você só manda uma mensagem pro Cristiano, que aí por mim tudo bem. Aí ele autoriza, né? Vai verificar o caso. E ele vai autorizar ou não. E aí você pode anexar na plataforma. Da última vez pareceu devolvido e foi, por isso que eu não entendi o que aconteceu com essa redação. É, Mas eu vou falar com a menina do Preveste também teve um caso desse, assim. Tava tudo certinho. Ela tirou foto e tudo, tirou print, mandou, né? A confirmação, enfim. Ela mandou os prints pra coordenação. Ela explicou o que tinha acontecido. Mas aí você manda Ok, uma eu vou mensagem falar. pra ele, pra você não perder essa redação. Principalmente porque sua prova tá em cima, Tá bom. tá bom? Bom, o que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte. Vou tirar o compartilhamento aqui rapidinho, só pra poder não expor o aluno. E eu quero mostrar pra vocês basicamente como é que tá acontecendo os comentários, tá? Pra vocês terem uma ideia. O comentário tá bem detalhado. Então, vocês precisam voltar lá nas redações e trazer isso. Bom, peguei uma redação. Tá compartilhada a minha tela? Não mais, né? Tá compartilhada? Não, né? Não, tá bom. Tá, beleza. E agora são falantes, viu, gente? Nem dói. Não tem problema nenhum de falar com a professora. Vou até tomar uma água depois aqui, porque você tá deixando seco. Não tem problema nenhum falar com a professora. Ah, cadê os demais? Cadê os alunos de hoje que chegaram aí e não falaram comigo? Ninguém falou nada, os caras chatearam com as notas? As notas nem foram ruins. As notas boas e tal. Ah, o Marcos chegou. Cadê? Deixa eu ver. Se falta o Rian. Quem mais tá faltando? Rian não veio, tá dormindo. Natan. Jaine Lessa. Não lembro se eu corrigi nenhuma relação de Jaine. Jaine Lessa. José Vitor. Tá faltando uma menina, não tá? Que sempre tá aqui, a Vitória. Vitória não tá aqui hoje. Mas vamos lá. Vou mostrar pra vocês como é que tá se dando os comentários, tá bom? Minha tela não tá dividida, né? Confirma aí pra mim, não tá? Não. Tá, beleza. Maravilha. Eu tô fazendo os comentários da seguinte forma. Eu usei um recurso de áudio pra transcrever. Aí eu começo. Na introdução, você fala que a Covid, né? É sempre a Covid, né? Porque se refere à doença. Inicia na China.
Então, você relaciona a doença e até aqui você... Aí eu falei, né, que inclusive a pessoa fala em o Covid e é a Covid. Até isso eu tô colocando pra vocês, ou seja, bem detalhado. E aí eu coloco, a pessoa traz: pessoas na Itália e no Japão têm um tipo de contaminação. Aí eu coloco, não é só Itália e Japão, é no mundo inteiro, isso tem uma ramificação. Bom, essa proposta é bem atual e você só trouxe 2 países contaminados. No primeiro desenvolvimento, você trabalha a histeria causada pelo vírus e as consequências. Mas de onde você tirou todas essas informações? Pessoas não são ou não estão imunes a nenhuma doença de problemas respiratórios e tal. São informações que você vai trazendo. Bom, mas isso responde a alguma coisa que esteja na introdução? É o questionamento que eu faço para o aluno. No segundo parágrafo, você fala sobre as consequências e traz as medidas adotadas pelo Brasil. E, aliás, a palavra no Brasil aqui está com B minúsculo. Bom, na verdade, você está falando das consequências e que as pessoas estão assustadas. Mas de onde você tirou isso, afinal? Não tem nenhuma fonte. E para fechar o parágrafo, você utiliza quebrar o país. Para a redação, não é interessante utilizar metáforas. Ponto. Na conclusão, você poderia ter colocado: a gente tem projeto de políticas públicas assim. Você fala sobre questões de cura, mas o ideal seria políticas públicas, como a vacinação, estabelecida pela Fiocruz. Você está citando as medidas que foram adotadas pelo Brasil. Bom, eu não sei se isso vai acabar com o problema. A grande questão agora, em relação à conclusão, era trazer medidas para minimizar a contaminação. Precisa ajustar. Então, eu fui contaminando ponto a ponto. Estou contaminando? Comentando, olha, gente. Eu fui comentando ponto a ponto. Tá? Na maior atenção com a redação de vocês. E confesso que precisa de treino, precisa de tempo, disponibilidade, se debruçar em relação à redação. Ok? Entendido isso? Então vai lá, tá? Para as pessoas que eu corrigi, que eu fiz comentários gigantescos, né? E veja se realmente faz sentido o que você escreveu em relação ao meu comentário. E pode perguntar lá no comentário também, que eu acho que eu recebo essa notificação de volta. Eu recebo isso de volta e isso é importante. Assim, se a gente fosse pensar na redação de instituições militares, vocês precisam ser bem objetivos, tá? Qual vai ser a única questão das redações de vocês? Vocês às vezes estão inserindo sim fonte, né? Mas às vezes está se perdendo no meio do parágrafo, está ficando incoerente. Sai de um assunto, entra no outro, assim, viajando. E às vezes não está trazendo fonte nenhuma. Essas redações sobre epidemia e histeria, né, da sociedade, a maioria não trouxe fonte no segundo parágrafo. A maioria começava falando da China ou da revolta da vacina, estava trazendo um contexto histórico da gripe espanhola, né, que foi em 1918. Aí no primeiro parágrafo falava, trazia uma fonte e tal, no segundo já esquecia. Começava a falar, como é um assunto muito recorrente, muito atual, vocês já começavam a escrever como assim: todo mundo já sabe disso, vou colocar aqui direto. Não é assim, nenhum assunto. Todo parágrafo você vai ter que buscar a fonte, nem que seja o Pinóquio. Lembra que eu falei dos clássicos? Nem que seja o latim, nem que seja qualquer coisa, você vai ter que buscar. Não pode te deixar solto. Isso está dito, está explicado. Ponto. Tudo bem, turma? Eu não posso fechar um parágrafo, mesmo se eu estivesse falando só sobre as consequências, estou falando sobre as medidas tomadas, né, em relação à Covid, eu teria que colocar o protocolo de saúde estabelecido pelo Ministério da Saúde, né, essa cartilha, esse manual, que está sendo disseminado pelas mídias, requer o uso da máscara, blá, 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 blá. As estatísticas das pesquisas, segundo o Fantástico do domingo tal, segundo a revista eletrônica, diz que após o lockdown no mês de junho, 90 mil mortos,
é a estimativa até o final deste mês. Então, assim, preciso dessa fonte, senão tem que ficar solto. Você está só trazendo informação. Já falamos sobre isso aqui também, mas eu não entendi por que nesta redação, novamente, né, neste momento aqui, que a gente está vivenciando dessa produção, vocês ficaram um parágrafo inteiro sem dar fontes, sem as fontes. Não entendi. Bom, pulando, passando disso, para deixar aqui meu comentário. Tem uma proposta do mês já de junho, que é ética, que também é pertinente porque ética cabe para qualquer coisa, tá? Já vai com esse parágrafo pronto na cabeça de vocês, um parágrafo sobre ética. Vai falar sobre empatia, parágrafo pronto de ética. Vai falar sobre ambição, parágrafo ponto de ética. Vai falar sobre corrupção, qualquer assunto cabe o tema ética. Então vamos lá. Antes de falar do tema da proposta de junho, eu vou falar um pouquinho sobre aposto, ok? Então tudo bem esse comentário da redação, ok? Fechamos aí? Dá um ok aí, turma, pelo amor de Deus. Ih, que a gente tá dormindo. Só Bianca e Marcos acordado. Ai, gente, esqueci. Só eu. Não é aqui, não. É aqui. Demorando muito hoje para abrir o sistema. Bom, então vamos lá. Aqui é aposto invocativo, e aí isso é pertinente também em relação à pontuação, obviamente. Deixa eu ver aqui. E vamos lá. Passa, meu filho. Dois tipos, né, nós vamos usar a pontuação para aposto explicativo. E aí, porque ele pode acontecer tanto no meio da oração quanto ao final da oração. E vocês podem fazer isso ao final da oração, tá? O aposto, ele não acontece só no meio. O aposto, ele vai explicar um termo que antecede, tá? Um termo antecedente. Esse aposto que eu trouxe aqui, ele é muito simples, mas isso também pode acontecer com um conceito, tá?
Se eu trouxer um autor e colocar o conceito dele, bucinaço, e colocar o conceito dele, eu vou abrir um aposto no meio do parágrafo e vou colocar o conceito. Se isso for ao final, vou fazer a mesma coisa, só que vai acontecer com ponto final. Como é que o aposto pode aparecer no meio do texto? Ele pode aparecer entre vírgulas, tá? Ou entre travessão, ok? Não é aconselhado entre parênteses, somente siglas, tá? Então, assim, caso você queira explicar uma sigla, né? Quero explicar ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, tudo bem. Você pode colocar entre parênteses, ok. Mas se você estiver falando de um conceito, você deve colocar entre vírgulas ou entre os travessões, tá? Isso se acontecer no meio da oração, como está aqui, ó. Pedro, professor de história, estou explicando quem é Pedro, chegou. Aí sim, eu posso logo, se acontecer ao final da oração, você também pode. Eu acredito nisso. Assim é melhor. No meio da aula, acredito nisso. Ai, gente, me perdoa. Cristiana veio aqui com uma placa, cara, fazendo assim. Não consigo. Nada. Ninguém tá vendo o slide? Tô aqui falando meia hora. Meu Deus, me ajuda. Vou fazer melhor. Eu vou compartilhar meu link com vocês. Eu não sei por que aqui eu preciso. Eu não consigo entrar na mesma. Parada. Porque normalmente eu fico na mesma tela com tudo, vendo tudo, normalmente. Alguma coisa eu tô fazendo de errado aqui, alguma coisa de errado aqui não tá certo. Vou compartilhar aqui com vocês também o link, caso vocês queiram abrir em algum outro lugar, em algum outro momento, até pra lembrar a matéria. Tá? Olha, Jaine Lessa, Fernanda chegou, muito bem. Olá, galera. Tá chegando aos pouquinhos, não é mesmo? Falou que era redação, ninguém entrou. Falei o quê? Vou dar aula de aposto, galera. Tô ligada que vocês estão chegando numa gramática. Tô achando que você. Vou dar aula de colocação pronominal, acho que não vão chegar mais. Vocês não estão apegados à redação, acho que é isso. Não tá rolando aquele. Tá faltando sentimento. Enfim, então o aposto explicativo, ele tem essas duas possibilidades, tá? Quando ele acontecer ao final, o que você vai fazer? Simplesmente, você vai utilizar a vírgula e o ponto final. Sim, ele pode acontecer no final da oração, tá? Deixa eu abrir um texto aqui para mostrar. No texto. 50 horas depois. Meu Deus. No texto de hoje. Isso aqui. Vamos continuando aqui, enquanto aqui vai abrindo, eu vou trazer. Então, aposto explicativo, eu tenho essas duas possibilidades. Ele pode acontecer no meio da oração, entre vírgulas, entre travessões, entre parênteses, somente quando for o quê? Sigla, tá? Para explicar uma sigla. Ok. Ele também pode acontecer ao final, e eu vou utilizar a vírgula e o ponto final, o travessão e o ponto final, ou entre parênteses. Até aí, ok. Tudo bem? Só estou, na verdade, relembrando essa matéria, porque vocês já sabem, não é isso? Vocês sabem utilizar com certeza. É porque às vezes vocês esquecem dentro do texto. Bom, como usar o aposto de forma mais sofisticada dentro do texto? Essencialmente no meio do parágrafo, né? No meio do período, com parênteses.
tá? Só que não dá para fazer isso toda hora. É interessante você ir mesclando entre os recursos. Uma hora você pode usar parênteses, uma hora você pode utilizar, no caso para sigla, pode usar as travessões, você pode utilizar as vírgulas, ok? Então, o ideal é que você vá intercalando entre os recursos também gramáticos. Não só os recursos linguísticos, não só os recursos ampliando aí o repertório, mas também os recursos gramáticos, né? Você vai ampliando isso aí. Tem gente comigo lá no arquivo, isso aí, tudo bem. Bom, aí eu venho pra cá. Eu tenho um aposto que é resumitivo. Nós temos uma totalidade de 4 tipos de aposto, tá? Vocês vão ver os 4. É o explicativo, o resumitivo, o enumerativo e o especificativo. Tudo bem? O explicativo, o resumitivo. Vamos lá, vamos ver o explicativo no texto. Acho que abriu aqui agora. Vou estar abrindo pelo menos. Deixa eu ampliar aqui para mim, que eu não estou enxergando direito. Olha o que ele faz aqui. Eita. Não tá indo, deixa eu ver aqui. Onde é cedo? Aqui, ó. Quando ele traz, ó. Do filósofo Francis Bacon, olha o que ele vai explicar. Na qual as falsas percepções humanas atrapalham a compreensão da realidade. Então, ele está explicando o conceito de ídolos do filósofo Francis Bacon. Tá vendo como ele faz o aposto no final e traz no final da oração? Ok? Então, ele traz a teoria, ó. A teoria dos ídolos do filósofo Francis Bacon é isso daqui. Então, toda vez que você traz um conceito, toda vez que você apresenta alguma coisa na sua redação, isso precisa ser feito, é um aposto. Tá? O cara está entendendo o seguinte, ó. Você está explicando o termo antecedente. Se você não está explicando, ali tem que ter um ponto. Eu ainda vou dar uma aula de pontuação, mas assim, o aposto, ele tem a ver com o desenvolvimento, que é o que a gente vai tratar daqui a pouco. Então assim, eu trouxe um conceito, trouxe o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Vou colocar entre parênteses, certo? Aí eu vou explicar alguma coisa sobre isso. E aí eu vou continuar naquele período, uma vírgula e um ponto. Se eu não vou tratar nada disso, eu boto um ponto e inicio outro período. Tá? Então são essas coisas sutis também que faz aumentar a sua nota. Isso é um cuidado, um pequeno cuidado com o texto. E é claro que isso ajuda vocês também na interpretação do texto e na gramática, né? Nas próprias questões relacionadas à gramática. Quando estiver lendo um texto, se é uma vírgula, né, e uma sequência da explicação, porque assim, às vezes você está num texto que é tão incomum, numa linguagem tão, diríamos, né, Carlos Drummond, por exemplo, eu sempre trato Carlos Drummond de Guimarães Rosa. A gente estava lendo outro dia o conto, né, Terceira Margem, não é um conto fácil. Mas com alguns recursos gramáticos, você entende que ele não está reiniciando, ele está retomando a ideia, está explicando alguma coisa que ele já disse. E aí vai facilitando a sua leitura. Mas se você não conhece nenhum recurso gramatical, nem mesmo para saber se o cara está explicando um termo antecedente ou se ele está iniciando outro período, isso já dificulta a sua linguagem, a sua compreensão, sabe? São coisas sutis, mas que pode facilitar muito a sua vida como estudante, né? Até aí, vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Em relação a esse aposto simples aí, essencialmente quando ele acontece no final da oração. Legal. Simples de fazer, né? Toda vez que for explicar um autor, um conceito, uma instituição, precisa ser feito assim, tá? Precisa ser feito assim. Ah, professora, mas eu não sei se o examinador vai entender que isso aqui é uma explicação. Quer deixar na cara que é uma explicação? Fale esse símbolo do meio aqui então, ó. Vamos colocar,
coloca esse daqui, porque ele vai ter certeza, você vai dar para ele certeza que isso é um aposto. Tá? Não vou dar certeza para ele que isso aqui tá com cara de aposto, isso aqui tá estranho. Faz isso. Coloca outra versão e ponto final. Ele vai saber que aquilo ali é um aposto. E você tá fazendo. Ótimo. Aposto explicativo no meio e ao final. Bacana. Aposto resumitivo. Né? Marcos, Paulo, Roberto. Todos vieram. Ele gritou. Fato que assustou a todos. Qual é a ideia aqui? É utilizar uma palavra que vai resumir todos os sujeitos. Isso daqui, normalmente, vocês já trabalham com isso, né? Vocês trabalham normalmente com a ideia de... Ih, vou tomar contato, eu acho. Isso daqui é um recurso para não deixar o texto cansativo, tá? Porque vocês às vezes vêm com várias enumerações, essencialmente quando está explicando consequências ou, né, quando estão explicando algum protocolo, como aconteceu agora nos parágrafos que vocês queriam falar dos usos, né? Usa máscara, ele faz isso, ele faz aquilo outro. A ideia também é utilizar uma palavra que vocês consigam sintetizar o que está acontecendo, tá? Como é que faz isso? Vírgula, ponto final. E uma palavra que vai trazer o resumo disso. Ok? Como é que eu faço para sintetizar tudo que eu quero dizer? Uma palavra que vai retomar a ideia do que eu disse antes, vírgula, outra versão, que tem outra versão aqui de pretinho aqui, que não dá para ver, e ponto final, que é também a pontuação desse aposto explicativo. Ok? Para dizer o seguinte, ó, tô retomando essa ideia toda e tô fechando aqui o parágrafo. Que normalmente as pessoas não usam, né? O que vocês fazem é, vocês terminam ali no exemplo, aí fecha o período de qualquer forma e abre outro período, né? Fecha, ele usa máscara, usa álcool em gel, aí fecha, pum, corta a linha de raciocínio e entra no outro período, né? O ideal seria, deixa eu pensar aqui, tudo, né? Ou todos os usos, todos os cuidados a favor da saúde, entenderam? Contra a contaminação. Precisa ter essa síntese, precisa resumir tudo que você já veio picotando, todo o seu desdobramento, todos os seus exemplos. Precisa falar para o examinador assim, ó, tô resumindo agora e vou fechar esse parágrafo, vou fechar a ideia aqui, ó, tá? É sutil também, uma coisa muito sutil, mas que também deixa o texto organizado. Eu quero voltar uma página aqui e às vezes esqueço. Essencialmente quando vocês estão trabalhando com exemplificação, como foi o caso agora, que vocês ficaram falando sobre causas e consequências aí da epidemia, fecha a loja, abre loja, começaram a dar vários exemplos dentro de um mesmo parágrafo. E dava a ideia de que aquilo ia crescendo, parecia uma gradação, sabe? Parecia que vocês não conseguiam fechar aquilo. Você precisa resumir, precisa explicar, dar uma palavra que vai sintetizar e fechar aquilo ali, ponto. Os jornalistas falam muito assim, podem perceber. Eles começam a dar exemplo, vai fazer isso, vai fazer aquilo, no final eles, um aposto resumitivo. Eles fazem isso para poder resumir a ideia, para fazer um apanhado da ideia. Já não usa? Não necessariamente, não é uma... Na verdade, no final, ali o que você tem é um desfecho do parágrafo. O que eu tô falando ali são palavrinhas mesmo para fechar um período. O que é um período? O período aí eu estou falando de 2 linhas, tá? Uma oração, um período longo. O que é um período? Um período tem 2 linhas. Então, às vezes, você pode exemplificar, sei lá, dê 4 exemplos sobre protocolo em relação à doença, a Covid. E aí, para fechar isso, você traz um aposto resumitivo. Todos
cumprindo o protocolo. Entendeu? Para fechar a ideia, só de um período, de 2 linhas, porque vocês começam a exemplificar muito. Isso quando vocês estão trabalhando com exemplos dentro do mesmo período, dentro do mesmo parágrafo. Só para dar uma ideia de organização. O que você está falando aqui, de final do desenvolvimento, é o desfecho do desenvolvimento. Está fechando a ideia inteira do desenvolvimento. Olha só, falei de todas as causas do Covid. Aí na minha última linha, eu vou falar assim, posso colocar, né? Em prol, né, do combate ao vírus, hoje o programa de podcast Mamilos, existe esse programa, tá? De podcast Mamilos, esse programa que eu assisto inclusive, sugeriu que o lockdown fosse feito nesta semana para que chegássemos ao número de 90 mil infectados até o final de junho. Sendo assim, o programa de revisão, né, da Fiocruz promete um número de infectados maior, porém um número de mortos menor. Aí assim, eu tô fechando uma ideia, né, o meu parágrafo ali, para ir pensar numa conclusão em relação à Fiocruz, em relação à vacinação, em relação ao pesquisador que está falando ali no Mamilos, entendeu? Fazendo um desfecho do parágrafo. Então eu trouxe ali um dado do programa de podcast, falei de um processo da Fiocruz, né, que está falando aí de uma possível melhora, também trouxe um quantitativo, caso tivesse lockdown agora, real, que não aconteceu em nenhum momento. Aí gerou uma estimativa, caso acontecesse, tudo com probabilidade. Isso é desfecho de parágrafo, tá vendo? Eu fechei o parágrafo. Caso isso acontecesse, Isso que você está falando é desfecho de parágrafo. E aí pode acontecer em qualquer parágrafo. Ou diante de tudo também do que foi mencionado, isso também pode acontecer no final do parágrafo, do que foi mencionado no parágrafo, do que foi citado acima, tá? Desfecho de parágrafo tem que acontecer sempre, senão você não fecha a ideia também. Mas a cada período, você precisa dar uma sintetizada, senão fica em aberto. É esse o caso do aposto resumitivo também. Aí aqui tem aposto enumerativo, que aí vocês sabem fazer, tá? Não vejo nenhum problema, essencialmente alguns têm feito isso na introdução, né? Preciso de 2 coisas, 2 pontos: o fim da pandemia e um abraço. Virtual, né? Durante muito tempo agora, principalmente com esse número de infectados aí, segundo os dados. Eu já passei dessa fase, dizem que não tem segundo infectado, não existe. A quantidade é muito pequena. Vamos ver. Então esse aposto enumerativo normalmente vocês sabem fazer, né? Fui à feira e comprei 2 pontos. Aí começa, né? Uva, laranja, Aí no final disso tudo, uva, laranja, maçã, pêssego, ó, todas as frutas. Viu o que eu fiz? Eu usei um aposto enumerativo e depois eu transformei em quê? Um aposto resumitivo. Eu quis fechar a ideia. Eu quis sintetizar. Porque se você não fecha a ideia, o que você passa é que aquilo ali continua. Se eu termino em vírgula ou em ponto, né, ou não consigo, aquilo ali está continuando. Não tem um fim. Fui à feira e comprei frutas, maçã, pêssego, uva, banana. Lá na feira. Olha só, não acabei, tô na feira até amanhã, até pra sempre. Né? Então você precisa sintetizar. Fui à feira, comprei banana, uva, pêssego, laranja. Todas as frutas. Vírgula, todas as frutas. Ponto. Ó, sintetizei toda a ideia. Fiz um aposto resumitivo. Então eu fiz um enumerativo e depois eu fiz um resumitivo. Então é basicamente essa ideia que vocês precisam fazer dentro do parágrafo quando vocês estão trabalhando com exemplos, que foi o que aconteceu agora com esse tema, tá? Até aí, tudo ok? Tudo ok, tudo ok. Isso aqui vocês fazem com tranquilidade, até na introdução também. Às vezes vocês querem, alguns, né, de vocês trabalham com 2 tópicos de desenvolvimento, né, no desenvolvimento. Aí vocês vão lá e apontam. Quero falar sobre ética. Então, dentro do campo da ética, cabe como exercício da cidadania 2 pontos: os direitos e deveres dos cidadãos. Então, eu vou falar no primeiro parágrafo sobre direitos e no segundo parágrafo vou falar sobre os deveres dos cidadãos. Entenderam? Eu posso colocar os 2 pontos? Posso.
diante, né, do que foi mencionado, cabe retratar dois pontos, dois pontos fazem necessário ser colocados ou ponderados, enfim, pode utilizar dois pontos. Alguns alunos já estão colocando isso na introdução. E o aposto especificativo, que ele é sem pontuação. Isso aqui funciona mais para a parte da gramática, nem tanto para o texto. Né? O tio Mateus chegou, significa que eu tenho muitos tios, né, na verdade. Mas nesse caso em específico, o Mateus chegou, que é muito comum. Isso aqui é mais para a parte gramatical do que para o texto. Bom, em relação ao vocativo, não foi? O vocativo, né, que vocês também não vão utilizar dentro do texto, porque isso aqui é muito de um texto narrativo e não de um texto dissertativo, argumentativo. O vocativo ele acontece muito em textos onde tem uma narrativa, um diálogo entre personagens, obviamente. Bom, então aqui foi essa ideia do aposto. Bom, feito isso, eu quero vir com vocês agora para explorar o tema do mês de junho. Nossa, me deu um sono. Acordei 4 horas estudando. Isso. Muita coisa pra fazer. Nem eu aguento. Uma coisa que eu tenho percebido também. Quando você recebe uma proposta, fechou, gente? Tema lá, posto? Falei de forma bem sutil, tá? Muito simples. Mas isso organiza o pensamento e a escrita. Pensem sobre isso enquanto estiver escrevendo. Beleza. Então, Marco primeiro que responde, né? Cadê o pessoal? Cadê o povo? Pra eu dizer ok. Senão eu penso que ninguém entendeu. Tem que falar tudo de novo. Já pensou? Ninguém vai aguentar falando aqui tudo de novo. Até a Fernanda respondeu na hora. Que isso. Cadê o resto do povo? A turma tá lotada. 9 pessoas. 9. É muita gente. Fechar aqui. Bom, a ideia do aposto, não. O que está acontecendo também? Quando você recebe uma proposta de texto, tem gente aqui já, ó, a galera do Preveste. Quando eles recebem um texto, eles precisam ler o texto. A EPICAR faz muito isso, né? A EPICAR, ela fala para você se basear nos textos da prova. Isso é importante para vocês também. Na medida da prova, você pode ter um olhar mais inclinado para a prova. Eu lembro que do ano passado, agora eu não vou lembrar em específico, mas da prova que o tema foi ambição, a ESA trabalhou dentro da prova de língua portuguesa com os temas, obviamente, né, com alguns textos do Lima Barreto. O Lima Barreto é um dos autores que vai, de alguma forma, criticar, né, o processo de abolição no Brasil, né, o processo abolicionista no Brasil, porque o Brasil é um dos últimos países a aderir à abolição. Então, o Lima Barreto é um autor trabalhado, né, de uma forma bem sutil na prova. Naquele ano ele também, 2018, também foi trabalhado na Flip, daquele ano, do ano anterior, Lima Barreto. E aí na prova, ele também aparece de forma bem sutil, então estejam atentos para isso, tá? Ou mesmo naquele trecho, né, que você vai receber ali de proposta ou a prova de redação, para saber em que medida a banca quer que você desenhe a redação. Bom, por que Lima Barreto é um autor e foi tratado ali, e ele é um cara que de alguma forma fala sobre esse processo, ele critica de alguma forma, né, o processo
abolicionista do Brasil, né? Ele tem essa questão também, porque ele vai falar sobre ambição. E o processo de escravidão nada mais é do que também a ambição do homem sobre o próprio homem. Então, quando você para para pensar, né, você olha que a prova está organizada nesse sentido. É só você ter um olhar, não ter o olhar tão ingênuo para a prova. Fique mais atento, né? Então, ali você já pegava a charada da prova, para matar essa charada. Até porque o tema da ambição, ele já estava te dando ali os dois desenvolvimentos, inclusive. Já falamos sobre isso aqui, né? Tinha lá ambição, miséria humana ou legado da humanidade. Então, ele queria que você trabalhasse um lado positivo, que é o lado de metas, né? Tem a ambição como objetivo na vida, enfim. E o outro lado é a miséria da humanidade, assim como o processo de escravidão. Enfim, já falamos sobre isso. E minimamente ele estava trazendo um autor que retratava isso também. Ok. O que vocês estão fazendo, às vezes, é se distanciar muito da proposta. Tá? Essa proposta da epidemia, por exemplo, falava um pouco sobre a epidemia e o capitalismo. Quase ninguém tratou disso. Quase ninguém falou dessa questão da movimentação do dinheiro, né? Como um vírus letal também faz a movimentação, diríamos, do capital, né? Quem já viu aquele filme, acho que eu já falei dele aqui também, O Jardineiro Fiel, trata isso de forma brilhante, como algumas doenças, né? Elas movimentam a indústria farmacêutica de forma bilionária. Então é uma coisa também para vocês se apoiarem, né? E aí faltou isso, porque a proposta falava sobre essa relação com o capital. E aí às vezes vocês estão se distanciando. Então qual é a ideia? Olhar para a prova, mas não olhar de forma ingênua, tá? Procure pistas na prova que possam te ajudar a escrever redação. Não olhe a prova de forma ingênua. E aqui a gente tem aqui, na proposta de redação, eu tenho aqui, ó, o primeiro tópico: ética, respeito e honestidade. São qualidades enaltecidas e alvos de preocupação de pais e escolas. Mas desvios são tão frequentes que levam à pergunta: é possível ensinar princípios a outras pessoas? Né? A outra pessoa? Então aqui tem uma questão. Ó, ele fala aqui sobre o educador Mário Sérgio Cortella. Levem esse cara com você para a prova, tá? E a citação dele também, ó. As coisas que ele fala, inclusive, bota na cabeceira para você gravar essa citação sobre ética. Aponta a exemplaridade como melhor maneira de ensinar ética. É claro que valores podem ser transmitidos pelos pais, mas não com a automaticidade que alguns desejam. Até porque parte da força de nova geração vem da oposição anterior. Então, assim, ó, esse cara é um autor extremamente famoso e contemporâneo. Então, ele é muito pertinente para vocês, tá? Fazer a citação dele, eu acho que é muito pertinente. E com esse parágrafo de ética pronto para redação é muito valioso. E esse parágrafo precisa estar pronto já nessa redação que vocês farão. E aí tem aqui, ó, o texto 2, ele tem a seguinte proposta. Então aqui fala sobre esse princípio ético, né? É possível ensinar valores? Isso é possível? É uma questão. Então vocês vão ter que ler. Eu acho que está rolando também uma preguiça da leitura por parte de alguns alunos. Vejamos. Texto 2. A sensação que se tem é que o Brasil vive uma crise ética e, nessas horas, sempre surge a proposta de ampliar as aulas de ética nas escolas. Mas será que existe uma correlação entre estudar ética e ser ético? E aí? Bom, aí vem um tema central, né? Tendo em vista as ideias contidas nos textos, além de outras informações que você julgue relevante, redige uma dissertação em prosa, que no caso em prosa significa que o texto é corrido, né? Na qual você expõe seu ponto de vista sobre o tema ética no século XXI. Ok? Então, além de outras informações que julgue relevante,
redige uma dissertação em prosa, na qual você expõe seu ponto de vista sobre o tema ética no século XXI. E aí vocês vão retratar, olha o que é pegar a proposta, né? Entender a proposta. Vocês vão falar sobre o que, afinal? Lendo só esses 2 tópicos do texto. Ética em que sentido? Ética com o uso de cosméticos, deixa eu pensar. É ética alimentar? É ética de consumo? É uma ética para votação política, para um exercício político? É ética em qual sentido que o texto quer? O texto está falando de quê dentro de um cenário, assim, se vocês pudessem colocar a partir desses 2 títulos? Isso vocês também precisam começar a sintetizar. Você lê e você entende o quê? E isso também senti falta nos textos, tá? Nas redações. E aí, respondam-me. Vou dar o tempo para pensar se quiser. Essa ética que ele está falando, esses valores que ele está falando, que nós lemos agora, vocês podem voltar lá, posso até deixar aqui para vocês. Eu vou colocar o link. Tá lá na plataforma, tá? Essa proposta. Aí são 2 títulos de texto. O primeiro texto pergunta se a ética você acha que pode ser ensinada. E o outro está falando sobre qual questão? Se a ética deve voltar a ser aplicada nas escolas, não é isso? Então está falando de ética em que sentido, em que âmbito? Como vocês responderiam isso assim, como, sei lá, 3 palavrinhas, uma frase? O que essa redação está querendo de vocês? Isso é uma pergunta para se fazer, tá? Toda vez que recebe um tema de redação. Estou esperando aqui. Tá aqui, deixa eu olhar a resposta. É o exercício de hoje. Valendo um miojo nesse lime de camarão. Gente, pelo amor de Deus, esses alunos respondem. Não é possível. Nada, gente, não pensou em nada. Estão lendo a proposta? Alguém fala comigo, por favor? Eu tô aqui. Negaram voz. Nada, gente. Não faz nada. Ética em relação à cidadania, tipo, caráter do ser humano, isso? Não tô entendendo, acho que o áudio tá ruim daqui. Primeiro eu pensei em ética em relação, tipo, dessa proposta eu pensei em ética em relação à enfermagem. Mas aí vi que não vou poder falar sobre. Aí eu pensei nisso que a senhora falou. Tipo, seria ética em relação à cidadania, caráter do ser humano? Sim, mas aí ele tá falando de um lugar específico, não tá? Ele tá falando... Volta lá para um texto pra gente ver. É difícil mesmo, não é fácil. E vocês vão ter que... Esse parágrafo da ética, vocês vão ter que ir com ele pronto. Não tem jeito. Olha, tá falando o seguinte. Ética, respeito e honestidade. São qualidades. Né? Vocês acham que é possível ensinar isso? Onde é que se ensina as coisas normalmente? Ele até comenta isso no texto 2. Onde é que acredita-se que se ensinam as coisas? Aí é muito do que você falou, do caráter e tal. É possível isso ser ensinado?
caráter, valores, princípios. Isso é possível? Ou a gente aprende pelo exemplo? A escola pode ensinar isso? É isso que ele está questionando. Tem como aprender isso eu tô aqui falando para vocês o que é ética, o que são princípios, o que são os valores do ser humano, nananã. Mas será que vocês vão aprender só a partir da minha fala? Ou será que o meu comportamento, né? Vocês vão observar o meu comportamento e aí sim vocês vão começar a aprender pelo exemplo. E isso vai se dar também no ambiente familiar. Primeiro vai ter que entender o que é ética. Vai ter que ir lá estudar o que é ética. Esse parágrafo vai ter que ir pronto na cabeça de vocês. Você tem que encaixar ele. Esse parágrafo tem que ir pronto sobre ética. Vai entender o que é ética, né? Princípios e valores. Então, minimamente entender esse campo. E aí, a grande questão dessa redação é o seguinte: isso é possível ser ensinado ou você só aprende se você vê o exemplo? É essa a questão do texto. Tá? E aí eu queria saber até da opinião de vocês, o que vocês acham disso. Dentro dessa formação humana. Então, um senso ético, né? E vocês que vão para uma instituição assim, mais rígida, exigem muito da ética sempre. Porque existe uma hierarquia, e aí a gente está falando de poder, e quando se trabalha com poder tem uma outra relação. Então, assim, a ética saber sobre ética é fundamental. Entenderam onde eu quero chegar? Ou ficou tudo muito no ar? Achei que a galera ficou muda, a galera normalmente fala alguma coisa. Tema muito difícil. Acharam o tema difícil? Ninguém vai falar comigo antes. Desistiu de mim. Bom, já que ninguém quer mais falar nada, né? Vou voltar aqui no meu mundinho. Esse é o tema de junho. Tudo bem? Ah, falaram, vou ter uma fala aqui. Exatamente. Bacana esse pensamento. Também acho que funciona pelo exemplo, né? É uma discussão enorme. Cabe uma discussão enorme, né? Mas aí eu vou deixar pela redação de vocês. Tá? E o texto questiona exatamente isso. A ética pode ser ensinada pelo exemplo? Bom, não tô querendo ensinar vocês a pensarem não, tá? O politicamente correto não. Mas vocês devem pensar o politicamente correto, porque vocês vão para uma instituição que é politicamente correta, tá? E os examinadores que vão corrigir as provas de vocês, né, os examinadores, eles trabalham com o politicamente correto. Então, minimamente, quando vocês pensam nessa prova, vocês precisam sempre atuar nesse sentido, né? Que um pouco da que a Fernanda colocou aqui. Você precisa acreditar no ser humano, esse é o primeiro ponto. Então, toda vez que você recebe uma redação, você tem que trazer esse olhar de esperança, de que você acredita no ser humano, então que ele é capaz de aprender, sim, de que ele é capaz de se restabelecer, sim, de que ele pode se tornar, ético, né, a partir dos exemplos, e que as pessoas devem sim gerar bons exemplos. Tá? Ah, professora, eu não penso assim não. Eu acho que na boa. A gente pega, aprende tudo com o pai e com a mãe, e aí quando chega aí na rua, vê um monte de coisa errada e começa a fazer coisa errada também.
Tá, isso é o que você pensa. Bom, para a redação, qual é o seu texto? Você precisa minimamente ter, né, um senso politicamente correto e achar que as pessoas têm essa capacidade de se reinventar, né, são resilientes e aí podem aprender sempre. Que tem esse espaço, que tem esse lugar, tá? Ter esse outro olhar de empatia, que é de se colocar no lugar do outro. Fala dessa questão, né, de dar. Falar do altruísmo é muito difícil, mas assim, essa questão de dar a vida pelo outro, né? As pessoas hoje em dia falam muito sobre isso, como se fosse fácil, mas não é tão fácil. Do altruísmo, enfim. Ter esse olhar, desse senso, né, do politicamente correto. Então é claro que vocês devem pensar nesse âmbito. Sim, o ser humano é capaz de aprender a partir dos exemplos. Ter esse pensamento mais positivo em relação ao ser humano, tá? Vocês devem carregar essa esperança. Opa, tem outra coisa aqui. Sim, aí você falando com a maturidade, ela começar a perceber, né, como as coisas acontecem, enfim, é um outro processo, né, vai estar adulta, formação de personalidade e tal. Mas aí o que vocês devem trazer é que, sim, o ser humano ele é capaz de aprender, não só pelo discurso, que é o que a escola vai implementar, né, a gente também pensa pelo discurso, o discurso é capaz de muita coisa. Já diz aquele ditado, mega mole pedra dura, né? Você vai falando, até que uma hora faz sentido. E também pelo exemplo. Então vocês precisam sempre atuar nesse sentido. Entenderam onde eu quero chegar do politicamente correto em relação às gerações? Em relação ao seu texto? O examinador é o cara que tem essa visão do politicamente correto. Então vocês não podem de alguma forma criar nenhum aspecto de desesperança no ser humano. Tá? Por mais que você, né, às vezes tem uma galera que é pessimista aí, acha que deve colocar isso no texto, não acredito no ser humano não vai aprender nada, o mundo tá perdido, não acredito mais em nada, chega, pelo amor de Deus, tá? Nada nesse sentido, porque aí você perde um parágrafo inteiro. Ali não é lugar para as suas verdades. Às vezes os alunos fazem isso, colocam um pouco da verdade, e aí eu começo a questionar, eu falo, mas isso é assim? Mas isso é assim, associado? Quando está no presencial, tem uma outra relação, né? Chama para conversar. Assim, como eu estou sempre aqui falando com um grupo, fica um pouquinho mais complicado. Mas é essa a ideia que vocês precisam começar a desencadear, tá? Essencialmente para as gerações. Imagina, eu trabalho numa instituição militar, eu vou corrigir essa prova, eu vou colocar uma pessoa lá que é desacreditada do mundo, que não acredita mais em ninguém, que tem só desesperança. Tá? Então começa a pensar nesse sentido, só pensa de forma negativa. Então, nada desse aspecto. O que você vê aí tem gente que colocar a realidade do mundo na redação. Não rola. Tá bom? Às vezes a realidade a gente guarda e coloca na redação o que é bom para a redação. É isso. Bom, a outra coisa que eu queria compartilhar com vocês, eu vou deixar aqui, e aí eu vou explorar um pouquinho na próxima aula, é esse aspecto aqui. Eu já dividi com vocês a folha de conectores, não já? Já dividi com vocês a folha de conectores, não já? Que vocês comecem a utilizar nos textos, porque eu não vi ainda. Espero começar a corrigir as redações de maio e perceber por lá, tá? A redação de junho eu ainda não coloquei data para entrega. Eu quero que vocês façam ela com mais atenção, com mais cuidado, com mais amor, com mais carinho, que seja o seu melhor texto. É o seu penúltimo texto, antes da prova. Então, tenha ela como se fosse já a sua prova. O outro material que eu vou compartilhar aqui com vocês agora, lembra que eu falei que um parágrafo vai ter que ir pronto? Um parágrafo pronto, que é esse da ética, já na sua cabeça, resolvido? Aqui. Minha tela está compartilhada? Deixa eu ver.
vocês vão utilizar. Aqui tem uma parte que fala do Estatuto do Idoso, que eu separei para vocês, a parte mais importante, do Estatuto da Criança e do Adolescente. E aqui são os 3 artigos mais importantes da Constituição, o 3º, o 5º e o 6º. Ok? Vai ficar repetindo isso. Vai fazer uma música. Vai ficar repetindo isso de forma que você saiba. Tá? Todo mundo perguntar, você sabe, isso é tudo, sabe, não, sabe. Porque na redação sobre ética, você vai encaixar um desses documentos. Ok? Se cai qualquer coisa sobre qualquer assunto, esses documentos também eles são possíveis de serem encaixados. Principalmente porque a ESA, né, trabalha com sistemas da formação humana, né, do caráter humano. E a Constituição também trabalha com isso. Vou botar agora. E esse material já é para usar nesta redação. Eu quero ir lá. Quem não tiver com nenhum desses tópicos lá, já vai ser descontado ponto. O parágrafo deste mês é o parágrafo que você vai com ele pronto. E você pode levar como autor, né? Ou o Mário Sérgio Cortella, que é um autor extremamente atual, famosíssimo, que é um filósofo, né? Ele é professor da PUC, Rio, e tem canal no YouTube, ele tem muitos livros publicados, é muito famoso. Ou, né, um tópico desse. Professora, eu só consegui gravar alguma coisa do Cortella em um tópico desse. Já tenho os 2 parágrafos na minha cabeça, vou encaixar isso aí. Okay. Até porque as gerações de vocês são bem objetivas. Então, para vocês tentarem articular qualquer coisa nesse sentido, funciona melhor. Diferentemente do Enem, que tem que ser um pouquinho mais elaborado e tal. Então, para vocês funciona melhor nesse aspecto. Tá? Esses documentos que perpassam a sociedade, que perpassam aí o exercício da cidadania, do cidadão. Só que é o que eu tô falando, cuidado com a escrita. Não joga o negócio não. Trata da escrita, encaixa a ideia. Tem que encaixar a ideia. Não joga o conceito lá não. Tá bom? Então é isso. Tá? Vocês vão trabalhar com aqueles documentos que perpassam a sociedade. E aí a gente está pegando, né, os grupos aí importantes, o idoso, a criança e adolescente e a Constituição. Então a gente já fez o apanhado dos grupos na sociedade. Na próxima aula eu vou trazer educação pública, saúde pública e segurança pública. Então também vai ser um grande apanhado para vocês. E aí eu acho que a gente fecha todos os temas, né, da sociedade, assim, né, os temas mais abrangentes, mais próximos da prova também, para ficar com a ideia mais fresquinha. Eu não sei como é que fica na plataforma, se o coordenador precisa abrir uma atividade, porque toda vez que eu abro uma atividade, é uma atividade deles, não é minha. Precisa ver isso com a coordenação. Eu posso falar com ele aqui. Você tem o número do Cristiano? Fala com ele direto. Fala direto com ele. Porque aí ele abre uma atividade pra mim e eu coloco. Então, manda uma mensagem direta pra ele. Pra produção de vocês, dar uma acelerada, né? Disso que você tá falando, né? Pra uma produção. Uma acelerada. Tá com poucos alunos, fica mais tranquilo. Aí vê com ele direitinho. Porque ele que tem esse controle aí da produção do PS1, não. Tá bom? Então é isso, tá? E o tema ética, Sérgio Cortella, ECA, Estatuto do Idoso, Constituição. O que mais? Posso trazer ONU, próxima aula, segurança pública, educação pública, segurança pública. Fechamos, tá? Todos os temas. Aí vou revisar com vocês a acentuação, crase, pontuação, vou dar uma olhadinha nisso tudo pra gente poder
tirar 10 na redação. Tá? É isso. Estudem. Durmam um pouco. Estudem mais. E vai dar tudo certo, tenho certeza. Falando isso pra vocês, tô falando pra mim também. Sempre. Tá? Beijo no coração. Hoje, quer ver, galera? Aí. Fabiana, Fernanda, falou um pouquinho. Os meninos já não falou nada hoje. Tá? Beijos. Tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau. E o Lucas estava aí, não sabia. Deixa eu deixar aqui.